Shalom, queridos. Hoje nós temos o Salmo 128. A palavra-chave é gratidão. Gratidão ao nosso Deus, pela dimensão que nós já chegamos. Vamos com o Salmo 98 fazer o comentário para que nossos questionários sejam respondidos fielmente e nós possamos ser alunos de excelência do Senhor Jesus. Salmo 128 trata das bênçãos divinas. Portanto, o Salmo 128 é um salmo de sabedoria que celebra as bênçãos do Senhor. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Estou aqui fechando a janela que entrou uma fumaça aqui estranha. Eu vou ter que ficar no calor mesmo. Glórias a Deus. Então, continuemos. O salmista começa relembrando as bênçãos já recebidas e depois pede por maiores bênçãos, números 6, 24 a 26. A palavra abençoar é usada 4 vezes no Salmo, mas com 2 palavras hebraicas diferentes, nos versos 1 e 2. A palavra usada é asher, que frequentemente é traduzida como feliz, Gênesis 30, de 12 a 13, enquanto nos versos 4 a 5, a palavra usada Barak, que significa abençoado pelo Senhor. O salmo começa com uma declaração resumida de bênção, afirmando que aqueles que temem o Senhor e obedecem seus preceitos desfrutam de bênçãos. Em seguida, o salmista descreve algumas bênçãos específicas que virão sobre aqueles que temem e obedecem a Deus. A obra dessas pessoas será produtiva e trará alegria e bem-estar para elas. A esposa do homem temente a Deus será frutífera e terá filhos, assim como as crianças do justo farão contribuições benéficas para a sociedade. O salmo culmina com a petição do salmista por bênçãos específicas para seus leitores. Ele ora pela prosperidade de Jerusalém e pela bênção de ver seus netos. O salmo retrata 3 gerações da família unida pela fé no Senhor e andando em seus caminhos. Portanto, o Salmo 128 é um lembrete da importância da bênção de Deus na sua família e na nação. As bênçãos do Senhor são vitais, tanto para o sucesso da família, quanto na nação, e ambas são mutuamente dependentes. O Salmo inspira os peregrinos que viajam para Jerusalém com suas famílias, para festas nacionais e lembrar que suas vidas familiares estão ligadas à vida da nação e que somente com as bênçãos de Deus a família e a nação podem prosperar. O Salmo 128 é uma poderosa declaração da importância da bênção de Deus na vida familiar e na nação. Além disso, ele lembra aos leitores que a fé e a obediência a Deus trazem bênçãos abundantes, desde a prosperidade material até a alegria e o bem-estar emocional. Contudo, o salmista também destaca a importância de uma família temente a Deus. Sua influência positiva se estende para além do núcleo familiar, e contribui para o bem-estar da sociedade em geral. Em última análise, o Salmo 128 nos convida a buscar a bênção de Deus em todas as áreas de nossas vidas, para que possamos ser instrumentos de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Mais um Salmo 128. Nós sabemos que Israel, ou seja, os orientais, a Bíblia foi escrita por orientais, nós somos ocidentais, a nossa cultura é totalmente diferente. Mas as famílias de Israel, as obedientes, porque Israel também tem os desobedientes, em todo lugar tem aqueles que procuram
desrespeitar a Deus e viver do seu próprio modo. Até os israelitas também têm aqueles que desobedecem. Teve até aqueles que não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus, estão esperando aí o teu Jesus, e tem de tudo em Israel, mas só que ele é o povo escolhido e é nele que nós estamos encaixados. A igreja está encaixada, está ali junto com Israel, porque foi assim que Jesus quis. Pegar os gentios, que somos nós de outras nações, e está encaixando em Israel. A igreja é uma só, os israelitas convertidos e os gentios convertidos. E vemos em Israel, o que eu quero falar, do que o Salmo está falando sobre família, como é a estrutura de lá. O governo, a partir do segundo filho, ou é do terceiro filho, não lembro bem, já a faculdade é garantida pelo governo. Eles priorizam a família grande porque é uma nação poderosa. Lembre que a promessa feita a Abraão foi que seria multidões. Então, a nação poderosa, a nação invejada, e a prioridade é família. O projeto de Deus foi trazer um modelo do que ele quer através da nação israelita, é o modelo. Porém, para aqueles que obedecem, de Israel, nem todos obedecem, mas os que obedecem inspiram o modelo, mostram o modelo que Deus quer. Vocês veem que eles já criam seus filhos, eles já procuram, eles são prósperos, eles meditam na palavra. Lembro que eles estão com a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, não abre mão deles, e esse é a base da Bíblia toda, os 5 primeiros livros, e eles estão ali, eles lêem a Bíblia toda, mas o principal deles, o tempo todo, é gravando, decorando a Torá, os 5 livros da Bíblia. E por isso eles prosperam. Essa bênção eles não perderam, não. Eles prosperam porque eles ficam ali na palavra. Aqueles que ficam na palavra e obedecem, realmente eles são prósperos. E eles criam seus filhos para casar na adolescência, para não pecar. Isso é uma grande diferença de um país que tem os adolescentes para o pecado. Nós temos adolescentes para Jesus, Israel tem os adolescentes para casar. Eles criam os filhos para o reino de Deus, não para o mundo. Para dizer, meu filho é adolescente, está com a cabeça feita, só não pode engravidar, mas estão livres, estão na faculdade, estão chegando na faculdade, estão livres para viver sua vida sexual. Então, é isso que eu atraso da vida dos gentios, em todas as nações da terra. Os gentios se comportam desse jeito. Os adolescentes são soltos para fazer o que quiser, contanto que não engravide. Veja a diferença de Israel. Os adolescentes são preparados, os filhos são preparados para o reino de Deus, não é para o mundo, e por isso eles casam cedo na adolescência, e eles, adolescente, é considerado como uma pessoa responsável de maior, na maioridade é a adolescência. O homem com 18 anos já está formando a sua família, a menina de 12 até os 17, até os 18, também formando sua família, a partir dos 12 anos. Basta dizer que menstruou, já estão aptos para o casamento. Mas eles são preparados, veja a diferença. A criança israelita, agora a gente volta para Deuteronômio, não é? O último livro do Pentateuco, são 5, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O último livro, que é o Deuteronômio do Pentateuco, deixa bem claro que é para inculcar a palavra na cabeça dos filhos. Tudo que Deus tem ensinado nos 5 livros é para ser inculcado na cabeça dos filhos. Então, é por isso que lá não tem aborrecência. Tem pessoas que estão adultos, que estão capacitados, aptos para formar família. E qual foi a intenção de Deus nisso? Deus sabe o que ele fez. Foi ele que fez o ser humano pelas suas mãos. Ele sabe que uma menina, depois da menstruação, ela tem a necessidade de ter satisfação sexual. O menino, na adolescência, quando ele começa a ejacular, ele tem a necessidade da satisfação sexual. E o que Deus fez? Ordenou os pais para ensinarem, inculcar a palavra, formar o caráter de Deus nele, e, com isso, o trabalho está incluído, porque o homem é dignificado pelo trabalho. O trabalho não vem depois do pecado. Desde que Deus fez o homem, que ele já tinha trabalho. Então, Deus foca os pais para estar tendo já uma empresa para entregar os seus filhos nessa idade, até os 18 anos, que é para casarem.
E aí eles vão casar não é para viver nas costas dos pais, não, eles vão desenvolver seu trabalho, sua prosperidade, casados e abençoados. Quando eu estive em Israel, o que mais me admirou, o que mais achei lindo foi de ver casais jovens, lindos, com filhos lindos, nas praças sentados com as suas esposas, fazendo compra com as suas esposas, porque eles são empresários. Eles fecham a empresa no dia que tem que a esposa sair, não é a esposa saindo sozinha com os filhos, com o babá, não, é com o pai. Pode ter babá, mas o pai está do lado, da mãe. É uma diferença muito grande, queridos. É família. Então, esse salmo também fala, o salmo 127, o salmo 128, nos lembra a família, e nós devemos lembrar e orar para que os nossos líderes, os autoridades da nossa nação, copiem o modelo de Israel, porque a intenção de Deus foi isso, que todas as nações aceitassem Jesus e entendessem que o que ele ensinou a Israel é tudo para o bem. A única coisa que nós não vamos repetir dos israelitas é o período que eles matavam cordeiro, porque Jesus Cristo já veio e não precisa mais de matar cordeiro para sermos salvos. Nós somos salvos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Mas as leis morais, as leis em relação à saúde, só perde quem não copia. Deus ia ensinar sobre saúde para Israel alguma coisa errada? Alguma coisa que não fosse para se encaixar na vida de todo servo de Deus? Deus ia ensinar sobre moral para Israel, para não ser encaixado também na nossa vida, como filhos de Deus? Então, Salmo 127, Salmo 128, está focando família, porque Deus prioriza a família. Nós não podemos passar sobre as autoridades que não aderiram ao mesmo sistema de Israel, mas ensinemos aos nossos filhos o caminho que devem andar, como está escrito em Provérbios 22:6, porque se ensinar, mesmo não tendo o direito de casar na adolescência, como nós sabemos que no nosso governo, no nosso país não tem isso, mas que pelo menos nossos filhos tenham as leis morais para que eles saibam que só pode estar se relacionando sexualmente dentro do casamento e que os pais estejam com seus filhos orientando, tem muitos recursos para mantê-lo com muito sacrifício, é claro, virgens até o casamento. Já tenho ensinado como fazer isso. A Bíblia nos ensina como fazer isso. Basta olhar o casamento de Rebeca e Isaac. Eles não namoraram, eles casaram. Então a gente pode também, mesmo não tendo um governo que esteja seguindo os mesmos princípios do governo de Israel, mas a gente pode ajudar nossos filhos a andar na santidade e casarem e terem o primeiro beijo no casamento, no altar, e prosseguirem para ter tudo que é necessário dentro do casamento, porque dentro do casamento não é pecado o sexo, então eles podem ficar bem à vontade até a morte separar. Mas antes de casar, a palavra nos garante que não. Santidade é a base do trono de Deus. Então vamos seguir a palavra, o Salmo nos fala de família, família é prioridade de Deus. Vamos pedir a Deus força para a gente fazer o que está escrito na palavra, cumprir princípios, porque desse jeito nós viveremos na maior prosperidade da vida, como diz o Salmo 1, versículo 3. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja